Bom dia a todos. Que o Senhor nos abençoe, que seja um momento de aprendizagem da palavra do Senhor e que a gente possa compartilhar uma porção da palavra de Deus nessa manhã, né? Somos poucos, mas somos salvos, né? Meus irmãos, alguns devem ter ficado com medo da chuva, né? Mas estamos aí. Que Deus nos abençoe. Nessa manhã aqui, nós estamos aqui recebendo a nossa irmã Getúlia, né? A irmã da Ivone, coloque-se de pé. Ela ficou viúva agora há poucos dias, né? Que Deus continue te fortalecendo, irmã, te abençoando. Ela cumpriu com o propósito que ela assumiu com o Senhor na doença e na saúde, na alegria e na tristeza. Ela cumpriu esse propósito. Deus te abençoe, irmã. E ela está retornando para o nosso meio, irmãos. Que Deus possa estar te confortando, consolando e que essa igreja possa ser útil na sua caminhada. Que Deus te abençoe. Vamos dar sequência da nossa lição hoje. A nossa lição hoje está no livro de Colossenses. Eu falei, ela é irmã da irmã Ivone, tá, irmão? Não sei se a maioria que conhece, né? Mas alguns de repente não conhecem. É irmã da Ivone. Então vamos abrir a carta aos Colossenses para a gente compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Essa junção desse versículo, desse versículo do texto áureo, é muito interessante, irmãos. Se vocês perceberam essa junção aí, traz para nós um entendimento muito interessante, né? Portai-vos com sabedoria. Aproveitai as oportunidades. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Vigiar com ações de graça. Então, o escritor, ele faz seleção desses dois versículos que traz para nós uma instrução muito interessante, muito profunda, e no sentido de nós nos analisarmos e podermos perceber essa aqui me dá a entender o resumo dessa carta. Essa carta ela fala muito sobre isso, né? Portai-vos com sabedoria, não é mesmo? Aproveitai as oportunidades, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Essa carta ela traz esses ensinos para nós. Se você teve a oportunidade de ler essa carta inteira, você vai poder entender o quão essa carta é importantíssima para a nossa caminhada. Nossa caminhada aqui ela é muito instrutiva, a nossa caminhada. Interessante que Paulo ele tem uma estratégia muito interessante para escrever as suas cartas. Vocês já perceberam? Todas as cartas ele começa trazendo os pontos positivos daquela igreja ou daquela pessoa. Ele começa olhando os pontos positivos, para poder entrar naquilo que a igreja, que a pessoa precisa de aprender. Ele começa trazendo isso. Se a gente fizer um resumo dessa carta, lá no seu início, Paulo vai trazer isso. Ele trabalha muito nessa temática, né? De trazer o ponto positivo. E é isso, e na nossa vida prática, a gente também tem que agir assim. Tentar visualizar os pontos positivos das pessoas. Porque nem todo mundo é de tudo ruim. Né? Nem todos são de tudo ruim. Não é mesmo? Sim, com certeza. Filho da consolação. Né? Isso aí. Então, Paulo sempre ele vai começar os seus escritos com essa perspectiva. Então, quando a gente começa a olhar, se você conseguir perceber o lado bom das pessoas, né? O lado positivo, você vai ter uma tolerância maior. Agora, quando você começa a ver as pessoas negativamente, você só vai ver coisa ruim. Porque o nosso cérebro, ele é extraordinário. Né? E quando tem uma Naí sabe isso aí, né? Que balizamos algo, o nosso cérebro tem facilidade de captar.
Não é aí? Quando você verbaliza as coisas, isso é uma coisa muito extraordinária, né? Tem até que as pessoas falam, quando você está querendo comprar um carro vermelho, você só vê carro vermelho na rua. Você nunca percebeu carro vermelho. Quem gosta de Fusca, mas viu uma quantidade de Fusca na rua, né? Então, o nosso cérebro atrai aquilo que a gente fala. Né? Então, se você vê só o lado negativo das pessoas, se você falar só negativamente da pessoa, você vai só ver defeito na pessoa. Isso aqui vale muito para relacionamento de casais, né? Se você só vê os defeitos da sua esposa, se você só vê só os defeitos do seu marido, se você só reclama os defeitos, você vai ver cada vez mais defeito. Né? Agora, se você conseguir verbalizar o lado positivo, né, que todos nós temos, não existe marido totalmente ruim e não existe esposa também totalmente ruim. Então, se você conseguir verbalizar os lados positivos, você vai ver muito mais coisas positivas. E Paulo, ele começa a carta com essa linha de pensamento, de trazer a essa igreja aquilo que eles tinham de bom. Lê o versículo 1 para você, capítulo 1, quando ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. A partir do versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Olha o que ele traz para essa igreja. Ó, vocês são especial. Mas tem um problema, tá? Aí mais à frente ele vai entrar nas dificuldades dos problemas que a igreja precisava de acertar. Dá a entender que ele ganha a confiança e o respeito dessa igreja. Ele ganha a confiança e o respeito. Aí quando ele ganha a confiança e o respeito, ele vai trazer os pontos a qual a igreja precisa de crescer, precisa de aprender e precisa de melhorar na sua individualidade como igreja. Não é mesmo? Então, a gente vê muito isso aqui, Paulo falando sobre isso aqui. Então, ele começa com essa temática. Olha só o que ele fala na carta aos Coríntios. Olha só que interessante. Coríntios, capítulo 1. Olha o que ele começa dizendo a respeito da carta aos Coríntios. A igreja problemática. Olha só o que ele fala aqui, ó. Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 3, capítulo 1, versículo 3, Coríntios. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele e em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. Né? Olha como é que ele vai falando dessa igreja. Para seres irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele trazendo para essa igreja a importância, a valorização, os seus pontos positivos, para que ela possa receber o ensino e eles possam entender, eles possam confiar nele para trazer uma palavra de repreensão, de ensino para essa igreja. Aí versículo 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele coloca essa igreja numa posição de uma autovalorização. Né? Então, quando nós vemos o defeito das pessoas e falamos e jogamos lá na cara das pessoas, a gente, ao invés de melhorar, a gente vai trazer um desânimo, vai trazer... Porque todos nós temos problemas e defeitos, irmãos. Todos nós. Não acho que, às vezes, a gente vê um defeito em alguém e às vezes tem um defeitinho pior, né? Então, todos nós somos passivos de aprender, né? Aí no versículo, olha como é que ele entra sutilmente no problema da igreja de Coríntios, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós. Olha, ele começa sutilmente, né? Dá a entender que ele estava assim, ó, eu não estou sabendo nem do problema, mas que não haja entre vós dissensões. Ele vai falar muito desse assunto. O problema de Coríntios era isso. Aí, o problema da igreja de Coríntios era isso. Então ele entra sutilmente no assunto, e para poder que as pessoas não criem resistência ao ensino, né? Então ele entra sutilmente no assunto. Então, na carta aos Colossenses, ele vai usar a mesma estratégia. Ele usa a mesma estratégia, né? Ele usa a mesma estratégia. E a gente queria... Vamos voltar lá na carta aos Colossenses? Interessante. Então, isso, irmãos, é muito interessante nós entendermos essa colocação. Então, na sequência da carta, ele vai falar, né? Ele vai trazer a confirmação da salvação do Senhor, né? Que serve para cada um de nós, para que tenhamos a mesma expectativa, esperança e fé, né? Porque essa carta ela foi escrita para aquela igreja naquela época, mas ela é tão fantástica que ela tem ação em nós hoje. Ela tem ação em cada um de nós hoje. Ela traz instrução para cada um de nós hoje. Há tantos anos atrás essa carta, mas uma carta atual. Sabe por que é uma carta atual? Porque a igreja é a mesma. A igreja que viveu lá em Colossenses era constituída de pessoas como eu e como você. Pessoas com dificuldades, pessoas com desejos, sonhos, pessoas com expectativas, pessoas com possibilidade de acerto, pessoas com uma alta facilidade para errar. Então, por causa que ela tem a mesma instrução, por causa que ela traz para nós esse mesmo poder de persuasão nas nossas vidas. Porque a igreja de Colossenses era uma igreja semelhante a cada um de nós, semelhante à nossa igreja, com circunstâncias diferentes, com pessoas diferentes, mas que tinha os mesmos problemas, problema do pecado em nós, né? Então, Paulo ele vai trazendo essas colocações aqui para que haja em nós fortalecimento. Ele vem falando agora no capítulo 2, ele fala da soberania de Cristo, né? Quem é Cristo? Quem é Cristo para nós, né? Olha quando ele usa a expressão assim, aqui no capítulo 1, ainda no capítulo 1, né? A supremacia de Cristo. Versículo 17. Versículo 16 do capítulo 1. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então ele vem falando aqui da supremacia de Cristo, para que a gente haja um fortalecimento em nós. Eu posso confiar. Eu posso usar aquela expressão que Paulo vai usar em outra colocação aqui, dizendo, eu sei em quem eu creio. Você sabe em quem você crê? Você tem pleno conhecimento, né? Não é isso aí? E crer em Jesus é suficiente. Não é? Tem uma frase que foi escrita na camisa de um jogador, não sei se quem põe futebol aí sabe, né? Jesus é suficiente, né? Mais ou menos assim que ele escreveu na camisa de um jogador famoso aí, né? Jesus é suficiente. Então, quando a gente conhece, então Paulo quer trazer aqui para a igreja aqui, ó, Jesus é suficiente. Apesar, irmãos, que a gente gosta muito de promessas que não vão se cumprir. A gente gosta muito de expressão de poder. A gente gosta muito de querer receber as pedras de Davi para matar os nossos gigantes. A gente gosta disso.
A gente gosta de receber um tijolo ungido que vai ajudar a gente a construir a nossa casa. A gente gosta disso. Mas Jesus é suficiente. A gente gosta de coisas que nos fortalecem a nossa fé, coisas visíveis, o óleo, sal. A gente gosta disso. A gente gosta disso. A gente gosta de palavras persuasivas, né? Que nos impressiona. Diga. Pode falar. Tiago, capítulo 3, versos 8. Fala sobre a sabedoria que ela vem do alto, do alto de Deus. O último versículo. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Eu vou colocar uma coisa para os seres humanos, para aqueles, o ser humano, para os que exercitam a paz. A paz é um exercício, irmão. Não adianta nada eu querer ter paz, ter sossego, ter calma, ter serenidade, com o meu vizinho ou meu vizinho, se eu vivo jogando pedra na casa dela, na casa dele, do outro, da outra pessoa. Isso aí. Então, irmãos, a gente gosta muito desse movimento, né? A gente gosta disso. Eu também, isso agrada a gente. Né? Mas a gente saber que Jesus ele é suficiente, que Jesus nos comprou e que ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. Não, Paulo ele vai confirmar essas palavras quando ele chega aqui no capítulo 2, a partir do versículo 12. Ele diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Quanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas. Então Jesus ele nos pagou o preço da nossa redenção e nos salvou, irmãos. Né? Então, às vezes nós ficamos querendo um movimento para que nos traga confiança, mas o Senhor já fez o grande movimento em favor de cada um de nós. Nós já recebemos o maior benefício de Deus. Recebemos o maior benefício de Deus. Né? E às vezes nós queremos coisas que nos fortaleçam a nossa fé, mas que tem que nos fortalecer a nossa fé é o conhecimento daquilo que o Senhor é, daquilo que Jesus é, daquilo que Ele fez por nós, o que nós somos em Cristo. É isso que tem que fortalecer a nossa fé, né? Porque os milagres, eles acontecem. O milagre, ele acontece, irmãos, a cada dia, a cada segundo das nossas vidas. O milagre ele acontece. Né? O milagre ele acontece onde há orações fervorosas, com manifestações externas. O milagre acontece ali. Mas o milagre acontece na intimidade da confiança do Senhor. Vocês lembram da história de Jairo e da mulher do fluxo de sangue? Jairo, no meio de uma multidão, ele manifesta a sua fé no Senhor.
ao diante daquela multidão, ele prostrar diante dos pés de Jesus, uns pés da circunstância daquele momento, empoeirado pela caminhada no deserto. Pela caminhada, uns pés empoeirados na circunstância daquele momento. E Jairo, com a devoção externa, né? Com a convicção externa da sua fé, ele recebe a cura do Senhor. Uma manifestação de visibilidade de todos naquele momento. Jesus diante de uma multidão e chega uma pessoa importante e se prostra nos pés dele e clama ao Senhor pelo socorro. Então o Senhor atende a orações fervorosas que nós vemos muito em igrejas. O Senhor atende essas orações. O Senhor já atende as orações feitas em alto sacrifício, em alto de montes. O Senhor atende. Mas o Senhor atende a orações feitas na intimidade com o Senhor, no conforto do seu quarto, na disponibilidade da sua caminhada cada dia. Sua caminhada diária nos seus afazeres, o Senhor atende, o Senhor socorre, na medida da necessidade de cada um. O Senhor Deus, Ele é... Nós não controlamos Deus, irmãos. Nós não temos pleno conhecimento da totalidade de Deus. Nós não temos controle disso. As pessoas querem controlar Deus no sentido de criar estratégia para mover Deus em nossa direção. Criar estratégias. Estratégia de faz isso, faz aquilo, oferta isso. As pessoas querem criar estratégias para convencer Deus. Deus não se convence. Deus, ele é inconvencível. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é um coração contrito e quebrantado. O Senhor não se impressiona com cânticos bem cantados. O Senhor não impressiona com... Oi. 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 Som. Então, irmãos, o Senhor, ele não impressiona com isso. Impressiona o Senhor é a nossa caminhada com Ele. Porque a nossa adoração e devoção ao Senhor, ela começa quando a gente sai daqui para fora. Quando a gente sai daqui para fora, que é o desafio. O desafio nosso é quando saímos daqui para fora e poder viver de uma forma que as pessoas possam perceber Cristo em nós. Perceber Cristo em nós. Por causa disso que esse versículo, esse texto áureo, ele traz para nós um ensino muito profundo. Portai-vos com sabedoria. Portai-vos com sabedoria. Às vezes muitas coisas que nós fazemos é lícito. Não é ruim. Muitas coisas que nós fazemos às vezes é lícito. Todo mundo faz, não prejudica, não é contra as leis locais, mas nós temos que ter sabedoria para analisarmos. Convém? Tudo que nós fazemos, nós temos que medir como as pessoas vão ver, como Cristo vai ser glorificado nisso. Se a gente fizer essa linha de raciocínio, irmãos, a gente vai viver uma vida muito mais próspera, muito mais vitoriosa, nós vamos ter muito mais ações de graça do que lamento. Nós vamos ter muito mais paz do que guerra. Nós vamos ter muito mais paz do que guerra. Quando a gente começar a entender e olhar para as nossas ações, daquilo que Paulo vai dizer lá em Coríntios, comei ou bebei, fazei tudo. Tudo é tudo mesmo. Porque tudo que nós fazemos começa em beber e comer.
Você não consegue fazer nada sem beber e comer. Fica aí uns 3 dias sem comer e beber, se você consegue varrer uma casa, se você consegue fazer uma compra, se você consegue fazer uma viagem. A nossa vida, ela começa em beber e comer. É o princípio da nossa vida. Porque se ele começa, beber ou comer. Acha esse versículo para nós, está em Coríntios. Acha esse versículo para a gente lembrar sempre desse versículo. Se você não sair daqui sem... Se não foi nenhum proveito essa reunião, você pode sair daqui com esse versículo em mente. Né? De repente você não assimilou nada que a gente falou, mas que você possa levar esse versículo. Né? Comei ou bebei, fazei tudo pela glória de Deus. A menina está achando ali. Ela está achando ali que eu vou achar para nós aí. Então, se nessa manhã a gente não pegou nada, a gente vai sair com esse versículo aqui nessa manhã. Né? E o texto áureo, ele traz muito isso para nós. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Qualquer coisa. Lembra desse versículo? Qualquer coisa. Fazei tudo pela glória de Deus. Você entendeu o princípio do versículo? Porque tudo começa em comer e beber. Você já foi trabalhar? Lembra em casa, a gente ia... Em casa pegava fogo no terreno, né? Pegava fogo. A gente ia... Todo ano tinha que pagar fogo. Todo ano tinha que pagar fogo. Rapaz, o desafio maior era a sede que dava no dia de morro. Queimou, dava uma sede. Você não aguentava fazer nada. A sede chegava num ponto tão extremo que a gente não conseguia mais. Tinha que beber água. Porque tudo começa a beber e comer. Qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, todas as nossas ações, se a gente medir por esse ângulo, nós vamos ter alunos melhores, nós vamos ter professores melhores, nós vamos ter médicos melhores, nós vamos ter maridos melhores, nós vamos ter esposas melhores, nós vamos ter patrões melhores, nós vamos ter empregados melhores e nós vamos ter filhos melhores. Vai melhorar toda a sociedade. Toda a sociedade. Quando a gente parte desse princípio. Tudo que nós fizemos para a glória de Deus. Né? E as pessoas ficam preocupadas, como é que eu tenho que fazer para servir o Senhor? Né? Fica preocupado, eu tenho que assumir um ministério na igreja, um trabalho na igreja. Trabalho na igreja é fichinha. Fichinha. É mesmo? Eu estar aqui na frente, ministrando aqui, irmãos, muito pouco valor, é muito menos valor daquilo que eu faço lá fora amanhã. Isso que eu estou fazendo aqui não me traz nada mais diante de Deus. Me traz mais responsabilidade, mas não me traz privilégio diante de Deus por eu estar aqui ministrando. Por estar, né? Se você vê qualquer servo de Deus pregando aquela mensagem extraordinária, aquilo não dá benefício nenhum a ele. O benefício que dá é aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço diante no correr da minha caminhada. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Individualidade. Né? Por causa disso que o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. Mudou a lógica, eu sempre falo isso aqui, mudou a lógica. O Senhor não habita aqui mais. Quando a gente vai embora, isso aqui é um local. É um local. A diferença faz quando a gente está reunido aqui. Quando a gente está reunido aqui, a presença da igreja está presente. É um momento extraordinário, é um momento de devoção, é um momento de respeito, porque a igreja está reunida para ouvir do Senhor, a igreja está reunida para adorar ao Senhor, a igreja está unida para divulgar a palavra do Senhor. É um local de respeito, um local não é sagrado, mas é um local importante.
né? Um local onde a igreja está reunida para ouvir, para aprender, para adorar e para divulgar a mensagem da palavra de Deus, né? Mas na nossa caminhada lá fora é que vai fazer a grande diferença na nossa vida, né? Então, Paulo, ele vai caminhando nessa carta e trazendo essas colocações para nós, trazendo esses ensinos para nós, né? E ele chega aqui então, esse capítulo, esse texto áureo, ele traz para nós isso muito importante, isso, portai-vos com sabedoria. Sabedoria. Paulo, ele vai falar aquele versículo muito conhecido de todos nós, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não é mesmo? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu parto sempre daquela frase que eu falo aqui, vou falar novamente, né? Que santidade é diferente, né? A santidade é fazer aquilo que não é obrigatório. Não é obrigatório. A santidade é fantástica. Que Deus nos ilumine nessa direção, né? Então, aqui no capítulo 2, ele fala dessa questão da salvação do Senhor. Ele pagou, ele fez, ele ressuscitou para trazer para nós uma autoestima, irmãos. Uma autoestima. Ele quer levantar a nossa autoestima. Você é alguém que foi ressuscitado, né? E chega no capítulo 3, aí ele vem falando sobre o resultado da salvação em nós. O resultado da salvação em nós. Porque o capítulo 3 não fala daquilo que nós temos que fazer para ser salvo. O capítulo 3 fala daquilo que nós podemos fazer porque nós já somos salvos. Nós não temos que fazer para ser ressuscitado. Nós podemos fazer porque nós já somos nova criatura. Nova criatura nos traz uma expressão de novo, novas ações, novo conceito, novos pensamentos, né? Então o capítulo 3 vai trazer isso para nós. Fala da nossa posição no Senhor, ressuscitado, independente das nossas ações. Independente das nossas ações. Ressuscitado, né? Então aqui no capítulo 3 ele vem falando dessa questão do resultado da salvação em nós. As ações, as intervenções desse capítulo 3 traz para nós aconselhamentos. Eu sempre digo, falo sempre aqui, que ele traz para nós a possibilidade. Você pode ser melhor. Você não tem que ser, mas você pode. Você não tem que ser para ser salvo. Você pode ser, porque você é salvo. Você está entendendo? É isso que é. Porque a salvação é incondicional. Ela não é condicional, ela é incondicional. Porque nos ressuscitou. Um ressuscitado, irmão, não morre mais. Um ressuscitado pelo Senhor não morre mais. Não morre. Um ressuscitado em Cristo, a ressurreição diferente da ressurreição que aconteceu lá quando Jesus ressuscitou aquele pessoal, Lázaro, né? Ali é uma ressurreição do corpo. Agora, a ressurreição que o Senhor nos dá aqui no capítulo 3 é uma ressurreição irreversível. Olha o que ele diz no capítulo 1 do versículo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, já ressuscitaste com Cristo. Por que ele fala isso? Porque no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados, na sedução da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, né? E no versículo 12 também, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Já ressuscitaste. Então, na visão de Deus, nós já somos ressuscitados. Porque o Senhor, Deus, ele não acompanha o tempo. Ele está fora do tempo. Ele sabe que as coisas vão acontecer. Ele vê as coisas como um todo. Início, meio e fim.
Início, meio e fim. Quando nós escorregamos na caixa de banana lá fora, você não surpreendeu Deus. Ah, que pena. Não foi pego de surpresa. Ele sabe que você vai escorregar naquela caixa de banana. Entendeu? Porque Deus, ele não está limitado ao nosso tempo. Deus não é infinito. Deus não é infinito. Deus é Deus. Deus é muito mais que infinito. Não tem uma finitude. Ele não é infinito. Deus é muito mais do que isso, né? Sempre, Deus é sempre. Deus não está em todo lugar. Todo lugar está em Deus. Deus não está em todo lugar, não. Todo lugar está em Deus. Por causa que a lógica da igreja é fantástico. Nós não adoramos Deus quando estamos aqui. Nós adoramos Deus onde a gente está. Aonde a gente está? Porque aonde a gente está, irmãos, aonde a gente está, o templo de Deus faz presente. O Espírito Santo de Deus faz presente. É a lógica muito maior do que simplesmente. Então, o local de adorar não é só aqui. É aonde a gente estiver. É aonde a gente estiver. Porque aonde a gente estiver, está ali o templo, o Espírito de Deus, o sacrifício de Deus. Está naquele local. Aonde você estiver. Se estiver conversando com alguém, pode ficar tranquilo. Se você estiver só você, sozinho, fazendo qualquer coisa, o templo de Deus está ali. A presença de Deus está ali. Né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. É uma lógica muito fantástica. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente vai fazer tudo para a glória de Deus. Quando a gente entende isso. Quando a gente entende que eu sou o templo do Senhor. Aonde eu estiver, o Senhor se faz presente. O Senhor não está mais presente aqui. Ah, nós vamos para a igreja, que ali é o local que Deus vai agir. Não, Ele age em qualquer lugar. Ele age em qualquer circunstância. Ali na igreja eu tenho que cantar com... Eu tenho que cantar. Nada, você pode cantar na sua casa. Não é mesmo? Aí fica aquela coisa, aquela questão assim do pode, não pode, né? Não sei se já conversou com alguém sobre isso. As pessoas perguntam, lá na sua igreja pode isso, pode aquilo, pode isso. A questão é pode, não pode, a questão é entendimento. Por que a gente quer fazer isso? Né? O crente pode fazer isso, o crente pode fazer aquilo. Não é questão de poder, irmãos. Precisa, né? Qual vai ser o benefício disso? A pergunta é essa. O crente pode fazer tatuagem? Qual a finalidade? Poder pode, mas convém, né? Qual o benefício? O crente pode beber? A questão não é que se pode ou não pode, a questão qual o benefício, qual o malefício, o que isso vai trazer, né? O crente pode fumar? O crente pode jogar? Né? Convém, a pergunta não é se pode ou não pode. A pergunta é assim, para que isso? Por que eu quero jogar? Por que eu quero botar tatuagem? Por que eu quero beber? É isso aí. Né? Porque o Senhor nos chamou para a liberdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Essa expressão, irmãos, não é para a gente entender um lado político e seguir um político, não. Essa expressão é para a gente entender o que o Senhor fez por nós. O que é ser salvo por Jesus Cristo. O que é ser um ressuscitado. Né? Então a nossa vida, ela tem que ser, nós temos que ter esse autodiscernimento. O Senhor não nos fez robôs. A religião é que ensina que nós temos que cumprir metas para alcançar algo. O Evangelho não trabalha essa temática. Não trabalha assim. A religião é algo que você paga e nunca recebe. Você está sempre pagando. A graça é diferente. A graça você recebe algo que você nunca vai pagar. É algo que a gente nunca vai pagar. Porque isso que Paulo vai dizer assim, não é a ordem do Senhor que me constrange, é o amor de Deus que me constrange. Não é
a ordem do Senhor que me impulsiona. É o amor dele. Ele me amou de tal forma que me traz constrangimento às minhas ações. As minhas ações me constrangem. Né? Então, nós vemos isso aqui, Paulo falando dessas coisas aqui. Né? Então, essa expressão pode ou não pode, nós temos que analisar de outro ângulo. Para quê? Qual o benefício? Qual o benefício vai trazer? Como Cristo vê isso? Né? Eu, como crente em Jesus, convém eu, como Cristo, como crente em Jesus, fazer isso ou fazer aquilo? Convém eu tratar mal a minha esposa? Convém eu tratar mal as pessoas? Convém... Isso aí nós temos que analisar. Mesmo? Isso nós temos que analisar. Agora, eu sempre trago para nós que a fidelidade ao Senhor traz benefício, irmãos. A fidelidade ao Senhor traz benefício. Por menor que seja. Eu não sei qual a luta que você tem para permanecer fiel ao Senhor. Eu não sei a luta que você tem. Mas pode ter certeza. O Senhor recompensa tudo isso. É um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. Eu não sei qual a luta que você tem. Eu não sei o que te tira da presença do Senhor. Eu não sei o que te tira. O Senhor sabe, você sabe. Eu sei o que me corrompe. Eu sei o que me prejudica. Eu luto contra isso todo dia. Então nós temos que ter essa autoavaliação e saber que a fidelidade ao Senhor traz para nós benefícios. Às vezes nós conseguimos vitórias, irmãos. E a gente, às vezes, já aconteceu isso com você? Acontecer algo e, puxa vida, como aconteceu isso? Acontece uma coisa boa para nós, né? E a gente, às vezes, percebe assim, gente, poxa vida, como é que aconteceu isso? O Senhor trabalhou a seu favor. O Senhor trabalhou a seu favor. Eu contei que uma vez, eu conversando com uma pessoa, um filho de um servo do Senhor que conviveu com a gente muitos anos aqui, já faleceu. E eu conversando com o filho dele não desviado, né? Não quis saber do Evangelho, e eu conversando com ele falando, ele contando a história da vida, a trajetória da vida dele um pouco, e ele falando, eu passei por isso, fui livre disso, livre daquilo, ele contando os milagres de Deus, ele reconhecendo o milagre de Deus na trajetória dele, sabe? E eu presenciei muitas vezes o pai dele orando por eles nessa igreja. Ele não percebeu. Ele não ouviu. Mas o Senhor cuidou. E eu falei isso com ele. Não? Então é isso, irmão. Nossa fidelidade ao Senhor traz recompensa. Traz recompensa. Porque o amor de Deus é incondicional. O que nós fazemos de bom não aumenta o amor do Senhor por nós. Não aumenta. E o que nós fazemos de ruim, não diminui o amor de Deus por nós. É isso que a gente aprende. Aprende com Paulo nessa carta. E eu preciso de crer, você precisa de crer nisso. Nós somos ressuscitados com o Senhor. Nós somos ressuscitados com o Senhor. E o versículo 4 aqui, ele traz uma palavra, no versículo 4 desse capítulo 3, ele fala assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com ele em glória. Saiba que, apesar das nossas lutas
E nós não conseguimos superar aquilo que nos derruba. Eu conheço pessoas que fazem, que entraram em vício, né, principalmente de cigarro, e falam assim, eu não consigo deixar. Eu sei a convicção da fé dessas pessoas, as pessoas falam assim, eu não consigo deixar. É uma luta que ela não consegue, eu não sei o que dizer. Deus vai fazer um milagre. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. Mas pode ter certeza. Quando Cristo se manifestar, nós manifestaremos com Ele. Se nós depositarmos, se nós entendemos o plano de salvação do Senhor. Tem pessoas que passam aqui por lutas, né, grandes, por causa de conduta. Passa por problemas graves por causa do resultado de conduta. Mesmo crentes em Jesus. Porque o Evangelho não é a garantia de satisfação e conquista nesse mundo, mas é uma garantia de salvação. O Evangelho, a salvação do Senhor, não é garantia que nós vamos navegar por mares tranquilo, mas é saber que vai haver tempestade. Mas o Senhor vai estar no barco e nós vamos conseguir chegar do outro lado. Então, o Evangelho nas nossas vidas, a salvação do Senhor nas nossas vidas, não nos priva de batalhas, de dores e sofrimento, mas traz para nós a expectativa do céu. Traz para nós a expectativa de um dia encontrar o Senhor nos ares. Traz para nós a expectativa que mesmo diante de um corpo sofrido e tendo dificuldades, mas quando Ele se manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória. Em glória. Esse versículo aqui, ele vem antes da nossa conduta. Ele vem antes da nossa conduta. Esse versículo aqui, ele está antes dos ensinos para a nossa conduta. Você perceber aqui. Ele se irá manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória, mesmo se nós não conseguirmos mortificar a carne. O versículo 5, quando ele chega no versículo 5, ele vai falar assim, mortificai, pois, os vossos membros. Mesmo se a gente não conseguir, irmãos, mesmo se a gente não conseguir, nós manifestaremos com Ele em glória. Porque o versículo 4 não está condicionado ao versículo 5. Né? Ele não está... Se ele tivesse aqui, se vocês não mortificar a carne, vocês não manifestareis com glória. Não está escrito isso aqui. Não está escrito. Se vocês não mortificar a carne, não mortificar os vossos membros sobre a terra, vocês não manifestará com Cristo em glória. Não está isso. Ele diz assim, quando Cristo manifestará e a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Descansar. Descansa no Senhor. Agora, se você tiver um pouco de sensibilidade, se nós tivermos um pouco de sensibilidade, nós vamos mortificar a carne. Não para receber, mas que nós já recebemos. A gente já recebemos. E a palavra da reconciliação, ela passa por nós. Ela passa por nós. E nós vamos ser só úteis na execução dessa missão de propagar o Evangelho, quando nós tivermos força para mortificar os nossos membros. Mortificar os nossos membros. Diga. Nós precisamos ter muito cuidado, porque aí vai depender
Sim. Nós temos o direito de escolher. Eu estou aqui, você está falando, eu estou pensando na situação de Davi. Resultado, né? O resultado, ele fez o que ele quis. Foi muito impossível. Fez muita coisa errada. Mas as consequências Foi ele terrível. sofreu. Isso aí. Nós temos o direito de escolher aquilo, mas nós temos conhecimento da palavra. Se nós fizermos o errado, e a nossa carne só tende para o mal, mas a consequência é ruim. Muito. E outra coisa, a consequência, ela não vem só para aqueles que o odeiam, sofrem também. Todos. Os nossos inimigos. Nós temos muito exemplo disso na vida de Jonas. A desobediência de Jonas não trouxe só sofrimento para ele, mas trouxe sofrimento para todos que estavam naquele navio. Os caras não tinham nada a ver com o problema de Jonas. Os caras perderam o carro, perderam tudo. É isso que acontece. A obediência traz benefícios para todos. A desobediência também traz malefício para a pessoa e para aqueles que estão em torno. Traz malefício. Por causa disso, que o texto áureo, ele nos convida, ele traz muito importante: portai-vos com sabedoria. Isso aí vai nos livrar de muita coisa. Então, esse versículo de mortificar, foi muito bem lembrado pela Naí, é que as nossas ações, as nossas escolhas, né? Nós temos um personagem bíblico, irmãos. Ele está na lista de heróis da fé. Teve uma alma salva, mas uma vida sofrida demais. Você sabe quem é? Não. Tem um outro aí que sofreu mais. Só Jó sofreu por obediência. Ele sofreu por desobediência. Sansão. Um nazireu de Deus. Vamos fazer uma ilustração aqui. Um ressuscitado por Cristo. Vamos tirar um nazireu. Não sei, se você não concordar, não tem problema não. Só acompanha o raciocínio. Acompanha o raciocínio. Não censura, não entra teologicamente, não tá, Lucas? Desliga seu lado teológico, dá a teologia sistemática, desliga aí, mas só acompanha o raciocínio. Simples, né? Sansão, um salvo do Senhor, um ressuscitado, um crente em Jesus, salvo, a qual Cristo morreu na cruz e ele creu em Jesus. Um que vai ser glorificado quando Cristo se manifestar. Mas ele não conseguiu mortificar a carne. Não conseguiu. Ele não conseguiu mortificar a carne. Não é que ele vai dizer aqui, ó, vamos acompanhar a Sansão. Ele não conseguiu mortificar os membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, ele não conseguiu, irmãos. Ele conseguiu algumas coisas. Ele conseguiu mortificar algumas coisas. Ele conseguiu mortificar o apetite desordenado. De repente ele é bem tranquilo, comia pouco, né? De repente ele controlava isso, tinha um corpo sarado, né? Fazia dieta, né? Obviamente deve ser, porque o cara é forte, né? De repente seria um cara bem comia tranquilo, né? Nazireu, não podia comer qualquer coisa, né? Ele conseguiu, mas ele não conseguiu vencer a prostituição. Se lascou. Se deu mal. E o Canaí lembrou. Consequência. O que aconteceu? Furado os olhos. Amarrado. Mas quando Cristo se manifestou, ele manifestou em glória. Porque a manifestação em glória, sabe onde que eu vejo? Na lista dos heróis da fé. Isso vai ser um tema de um novo estudo, né? Não vamos falar sobre essa temática. Foi aonde? Glorificado aonde?
na lista de heróis da fé. Um cara que, uma vida perdida, mas foi glorificado lá. Uma ilustração muito pequena, mas que a gente possa entender, não é mesmo? Nós estamos caminhando para o final, né? Então aqui, mortificar a carne é opcional. Mortificar a carne está à mercê de nós. Ele não fala aqui, vocês vão manifestar em glória e eu vou mortificar os membros de vocês que estão sobre a terra. O Senhor não fala isso. Ele joga a bola para nós. É aquela colocação que eu fiz com Balaão e Baraque. Enquanto a batalha é espiritual, quem batalhou foi Deus. Enquanto a batalha é espiritual, o povo de Israel estava bem lá, comendo, tranquilo, fiando espada, debaixo da nuvem, catava o maná e fazia o maná assado, o maná desse jeito, né, discutindo receita, é melhor assim, né? E estava o cotidiano do dia a dia, o nego trocava, ganhava, comprava, né, tudo tranquilo. E a Balaão está lá em cima, matando bezerro e altar, e vamos arrebentar esse povo. O Senhor está batalhando por eles. Está batalhando por eles. Então, irmãos, aquilo que é invisível, não precisa ficar preocupado, não. O Senhor vai batalhar por você. Mas aquilo que está no nosso campo, nós temos que batalhar. Aí quando vem, a batalha vem para perto, onde é oferecida a prostituição, o povo vai e cai. O povo vai e cai. É isso aqui, não mortificou a carne. Perigosa. Dá. Ele sempre dá. Mas é condicionado a nós. Acaba cedendo. É isso aí. É isso aí. E a gente não está vigiando. E às vezes a gente não está vigiando. Orai e vigiai. Não é mesmo? Então, irmão, só para a gente caminhar aqui, para ele não conseguir chegar nem lá onde a gente queria concluir, né? Mas aqui não tem nem como a gente, não vai dar nem para concluir o assunto, né? Mas que sirva aqui para a gente possa aprender um pouco, entender um pouco a colocação de Paulo aqui sobre as nossas vidas. É salvo pelo Senhor, né? Ressuscitado pelo Senhor, e a nossa caminhada aqui está condicional às nossas decisões. E sabendo que fidelidade vai gerar bênção, infidelidade vai trazer para nós consequência do erro. Todos os servos do passado foram perdoados. Sansão foi perdoado. Portanto, ele entra na lista de heróis da fé. Mas teve uma vida doída, uma vida sofrida. Carregou uma carga que não precisava de carregar. Às vezes a gente carrega carga, irmãos. A gente não precisava de carregar. Mas às vezes as nossas escolhas trouxe para nossas costas uma carga que nós temos que carregar. E a gente às vezes carrega, né? Mas o Senhor, ele é bom, né? Lançai sobre mim, né? Ele vai usar aquele versículo que fala que ele é manso e suave, né? O seu fardo é leve. Descansar no Senhor. Que Deus nos abençoe e que a gente possa cada dia buscar o conhecimento do Senhor para que a gente possa andar dignamente diante deste mundo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.